A fazenda que nós vamos conhecer hoje já recebeu figuras ilustres, como Dom Pedro II, lá no finalzinho do século XVIII. E também, não muito distante assim no tempo, já passou por aqui personagens interessantes da nossa literatura. Carlos Drummond de Andrade, que conheceu esse lugar e chamou de um verdadeiro palácio. Sabe que, olhando assim, o mínimo que se pode dizer é que ele tinha razão. Muito bem, mas para a gente contar direitinho a história da Fazenda Boa Esperança, a gente vai conversar com o Wellington. Ele é arquiteto do IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Histórico de Minas Gerais, não é, Wellington? E a gente veio por esse acesso aqui, porque no fundo tem um portal de entrada da fazenda, mas é um portal de entrada antiga, né? Por aqui passava a Estrada Real. Aí era o acesso à estrada que ia da fazenda até a Estrada Real. Da Estrada Real você ia para Ouro Preto. E hoje esse portal não é mais usado, essa entrada? Esse portal não é mais usado. Então essa fazenda está com o Estado, com o IEFA, desde 1974. Mas qual é a história antiga que a gente pode contar? No final do século XVIII, o Barão de Paropeba comprou essas terras para ele fazer exploração de mineração. Então, na compra da terra, ele construiu essa casa, que ficou assim na sede da fazenda. E a mineração, ela produzia, além de produzir ouro, ela produzia uma fábrica pequena de ferro fundido, uma metalúrgica pequena, que fazia pequenos objetos de utensílios. Bom, a gente falou do casarão, que é o grande destaque, inclusive Drummond falou aí que era um verdadeiro palácio, mas há uma riqueza toda aqui em volta, né? Uma riqueza ambiental. A gente tem aqui no nosso fundo 2 árvores enormes que também fazem parte desse acervo. São as sapucaias, elas fazem parte do acervo. Eram 4, 2 morreram. Sobraram essas 2. São centenárias também? Elas são centenárias. São centenárias. Em torno existe um pomar com várias espécies de frutas. O que tem mais hoje é jabuticaba, mas tem muita espécie de frutas. Tudo isso está catalogado pelo IEFA direitinho? Está catalogado. E do casarão, o que se destaca como valor arquitetônico mais interessante, talvez? É uma arquitetura do período colonial, das sedes de fazendas mineiras, né? Então, ela tem a parte de baixo, as fundações, elas são de pedra. Isso é arenito entalhado e forma um porão aí embaixo. A casa fica mais alta, mais suspensa, porque era até por uma questão de segurança, porque naquela época muita mata, animais selvagens, as casas ficavam um pouco mais altas. Sim, que embaixo tem um porão, mas não era senzala, porque tinha escravos aqui também. As senzalas eram em torno da fazenda, o porão era só porão mesmo. Que já não tem mais, então as senzalas estão em ruínas. E a casa, ela tem muitos elementos arquitetônicos bonitos, né? Essas arcadas da fachada, ela tem os quartos, as janelas com esquadria de vidro. As janelas do fundo, nós vamos ver depois, elas são de balaústres, seção quadrada, tem balaústres recortados fazendo enfeite, e o peito de pomba, que é aquela ponta lá do telhado.
Essa é uma influência da arquitetura paulista também naquela época, como tem outras fazendas na região de Minas? Também. Fazendas mineradoras? Também? Exato. E aqui na frente tinha um jardim? Essa parte mais suspensa? Aqui era um jardim, né? Alguma planta ornamental que eles usavam, que era o pátio. Aqui não era gramado antigamente, no período áureo da fazenda, no auge da fazenda. Isso aqui era um pátio de escravo, né? Porque os escravos ficavam do lado de lá. E isso aqui era de terra batida. Há 3 anos atrás eu fiz um trabalho de recuperação desses muros aqui em volta daqueles muros ali. Você vê que ela tem uma argamassa mais clara. Certo. Aquilo foi da recuperação dos muros. Tem uns pedaços que está mais escuro. Esse lado aqui não houve recuperação, ele está em bom estado. Mas o lado de lá, ele está mais claro. Não sei se você está dando para você notar. Sim, isso é dentro de um projeto de restauro dessa... Isso é... As pedras são mapeadas e recolocadas no lugar. Esse projeto prevê o que mais de restauro aqui próximo à casa sede? A intenção é recuperar os pomares em volta, né? Deve ficar tudo gramadinho, tudo para as pessoas passar, porque tem muito mato. Então limpar, fazer a limpeza e a recuperação dos degraus de arrimo, porque são patamares. Fazer a recuperação do moinho, que é atrás da casa, e do engenho, que é do outro lado. O engenho está de pé ainda, né? Mas estão todos de pé. Vocês utilizam hoje de Não forma? não é utilizado. Tem só o espaço físico. Nós vamos tentar recuperar os equipamentos. Mas a arquitetura, enfim, a estrutura está numa... A arquitetura vai ser mantida, a mesma arquitetura de época. E está num estado interessante ainda, né? Tá. Essa escada aqui, pedra original da época também? É tudo original, isso é da época. Isso aqui é encaixe de algum guarda-corpo, algum portão de controle, que nós não temos documentação disso. Não é nenhuma documentação? Algum estudo? Não temos documentação. Porque também era muito normal eles reaproveitarem materiais construtivos de um local para outro. Então essa pedra, ela pode estar aqui, ela pode ter vindo de outro local. Foi reaproveitada. Essa varanda era nesse mesmo estilo? Essa varanda era nesse estilo aqui. Ela é de arcadas, né, com as colunas. E o forro da varanda é de esteira, de taquara. Isso é original ainda? Porque isso... Não, isso aí já foi reconstruído. Naquela primeira intervenção, em 74, depois de 74, foi todo reconstruído. Agora usou-se o material que estava estragado, foi usado o mesmo desenho e foram construídas novos forros de esteira e com o mesmo desenho de pintura. Como é que é utilizada hoje a fazenda pelo IEFA? Ela, quer dizer, não tem imóvel, inclusive, né? Não, perdeu-se, né? Os móveis foram perdidos. O IEFA vem estudando há mais tempo, um tempo atrás, como dar utilização a essa fazenda de maneira mais racional e mais pública possível. Recebe visita todo final de semana, vem excursões escolares, também vem pesquisadores, até estrangeiros, europeus principalmente, eles vêm fazer pesquisa sobre a arquitetura das fazendas mineiras, e essa fazenda é um ponto de passagem. Ela difere muito de outras fazendas da região, da época? Difere pelo valor histórico que ela tem em função da mineração e do prestígio político do Barão de Paraupeba, que foi o construtor da fazenda. O valor dela é tão grande que quando o IEFA comprou, ela já era tombada pelo IFAM, que é o Patrimônio Histórico Federal. Ela já era tombada. Então o IEFA comprou porque ela estava num estado muito precário. Existia um risco de perder, então o Estado comprou.
Mas aqui é um lugar muito importante, é uma das fazendas mais bonitas de Minas. No próximo bloco nós vamos conhecer os detalhes e a riqueza arquitetônica do interior do casarão. Grandes Fazendas de volta, nós estamos conhecendo a Fazenda Boa Esperança, no município de Belo Vale, em Minas Gerais. Está aqui comigo o Wellington, ele é arquiteto do IEFA. E no primeiro bloco, você viu, a gente conheceu a fazenda por fora. Agora a gente vai conhecer por dentro. Né, Wellington? E aqui, nessa primeira sala, eu vejo que tem teto bem diferente do restante dos outros cômodos, né? Esse forro ele chama forro de gamela, porque ele é uma espécie de gamela, só que invertida. E esses forros de gamela, eles, nas construções tradicionais, elas ficavam nas áreas nobres da casa. Nas outras áreas, normalmente era um forro de madeira ou um forro de esteira, e nas áreas de serviço o forro era de treliça ou de esteira. Ah, por isso só nessas duas salas aqui, então? Por isso só nessas duas salas. E esse é o teto original? Vocês Esse é o teto original. Conseguiram resgatar ou estava bem conservado assim? Ele foi restaurado, mas é o forro original. Aqui nesse cômodo tem uma mesa que é um dos poucos, talvez o único. Essa sala o móvel restante do período da fazenda, né, do barão, só que ele tem são 3 tábuas, mais ou menos 40 centímetros de largura e quase 4 metros de comprimento. Vocês deixaram aqui para demonstração, quase que didática aí, né? Essa foi o que ficou o restante da casa. Então o banco na frente também, tem alguns pequenos utensílios. Agora a mesa está um pouco... Está atacada por cupim, né? Agora nós vamos ter que restaurar. Esse piso aqui também é um piso original? Esse piso também é original. Você vai notar que ele, aqui nessa ponta aqui, isso não é prego, isso é um cravo. E ele era pregado a quente, ele entrava queimando a madeira, ele não era batido. Ah, não é batido? Não, ele entrava queimando a madeira. E se mantém ainda esses cravos aí, então, mais do que... Essas tábuas já têm em torno de 40 centímetros de largura, na média. Essa sala principal aqui dá acesso ao quarto do barão? Aqui vamos ao quarto do barão. Esse quarto aqui? Ele é um quarto grande, ele tem essa entre-sala que separa o quarto da sala nobre, né? Tem um quarto, tem um escritório. Salinha ali. Aquela salinha escritório. Aqui tinha uma porta que dava acesso a uma varanda que está em ruína, deve ser restaurada agora, resgatada. Isso aqui era a porta antes, não a janela? Aqui era uma porta, foi adaptado porque perdeu-se a varanda, então foi fechado. E tem mais 3 quartos que eram dos filhos do barão. Os quartos naquela época eles eram interligados. Tinha esse acesso? Tinha acesso, todos os quartos eles tinham acesso de um para o outro. Que madeira é essa usada aí nas aberturas? Olha, as madeiras são o seguinte, você tem a madeira mais dura, que é a madeira usada na estrutura. Então essas peças verticais aqui, os portais, essas peças horizontais é a madeira mais dura. Normalmente tem braúna, você tem aroeira, são várias espécies. E as portas e os forros normalmente é cedro. Vinhático também é uma madeira mais macia, mais moldável. Nessas madeiras você tinha possibilidade de fazer umas molduras como essas aqui. Sim. Essa pintura aqui, eu imagino por baixo deva ter muitas outras. Eles fizeram um estudo para chegar a essa cor? Chega, são feitas prospecções, vão tirando camadas de repintura, chega no original.
Mas nessa fazenda, normalmente, a gente não houve assim, a repintura usando a mesma cor. Não é a mesma cor? Não, sempre a mesma cor. Porque em alguns locais eles mudam a cor. E essas fechaduras também são fechaduras de época? São fechaduras de época. Aqui é o espelho, aqui é a fechadura, esse aqui chama aldabra. Esse aqui porque antigamente eles punham a chave para abrir e puxava e fechava a porta pela aldabra. Isso é um material raro, né? Aqui é o pátio interno, também a área de serviço da casa. Esse aqui era atendimento exclusivo do uso da sede, porque o pátio da frente era aquela movimentação de escravo, de trabalho, e aqui não era só para uso da casa. As janelas aqui são os balaústres de seção quadrada e em cima os balaústres recortados. O forro de esteira. E bem conservados esses balaústres, né? Ou vocês resgataram isso, ou fizeram motos, como é que foi? Não, a parte deles foram resgatados. Aqui você vê uma porta, essa viga dessa porta, ela tem encaixe de madeira de pau a pique, porque as paredes, elas são de pau a pique. Então, ali é uma peça de madeira reaproveitada, então mostra o encaixe do pau a pique, onde é a peça de madeira, o pau roliço, que formava a parede de pau a pique, que era madeira e barro. Depois foi aberto, né? E aqui dava acesso para serviço também. E deu acesso para uma área de serviço que vai para o pomar. E aqui para trás é tudo serviço, então? Tudo aqui é área de serviço. E é um material bastante extenso aí, né? Para ser mantido isso. Não, imagino que deva dar bastante trabalho, e para vocês arquitetos é um bom trabalho. Dá muito trabalho. Manutenção é cara e o Estado ele tem essa preocupação de uso, mas mesmo sem uso nós temos que dar manutenção na casa. Então o IEFA fica em Belo Horizonte, na capital? A sede do IEFA em Belo Horizonte fica na Praça da Liberdade. E aí vocês têm profissionais aqui que... Tem um arquiteto responsável pelo projeto de restauração da fazenda, que é o Maurílio, ele não pôde vir. E esse projeto, quer dizer, essa restauração é quase que permanente, pode-se dizer, né? Ele tem um serviço de manutenção permanente. Agora, esse projeto de restauração, nós vamos recuperar aquele moinho, aquele casarão de pedra, e vamos recuperar também os pomares e mais alguma coisa aqui de recuperação de material construtivo da casa. E esse trabalho deve levar quanto tempo ainda? O projeto já está em finalização. Então, eu acredito que daqui uns 2 meses ou 3, entre licitação, e a obra deve girar em torno de 1 ano. Mas para vocês arquitetos, isso aqui é um material e tanto aí, né, de trabalho, não? Isso aqui é uma grande fonte de pesquisa. É uma grande fonte de pesquisa. Deve ser prazeroso passar... Vem muito estudante de arquitetura das escolas de Belo Horizonte, eles vêm fazer visita aqui, fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa de materiais construtivos, materiais de época. E vem pesquisador de outros estados também, pesquisadores estrangeiros, principalmente europeus, mas eles já vêm mais interessados numa pesquisa mais de arquitetura de um modo geral, não especificamente da casa. É um material muito rico, né? Muito rico. Bom, nessa visita nossa aqui à Fazenda Boa Esperança, além da gente conhecer o Wellington, nós conhecemos também o Toninho que é guardião aqui da fazenda, né, Toninho? Isso, né? E ele me contava, tem histórias interessantes daqui. Faz quantos anos você está trabalhando aqui? Mais de 30 anos que eu tomo conta da fazenda. Quase que foi barão aqui você. Isso, né? Isso é verdade. Que história que você sabe aqui, que você conta para os turistas que vêm aqui? A história, a tradição aqui da fazenda é que esse barão de Paraupeba, esse coronel Monteiro de Barros, né? Que ele tinha faro de ouro na época. E deu muito ouro aqui na região, então eles contam que ele é muito apegado a coisas materiais e eles andam aí à noite, né? A história conta que tem um arraial que é chamado Santana do Propel, que fica perto de Belo Vale. Diz que às noites de sexta-feira, de lua cheia, ele passa aqui na fazenda para ver se está bem zelada e sobe essa estrada calçada que liga aquela estrada real ali perto de Ouro Preto e vai para o Preto. Diz que ele está enterrado ali, foi enterrado em Congonha, né? Diz que está lá. E o pessoal da região aqui de Belo Vale tem muito medo, né? Aqui à noite, depois das 6 horas, ninguém anda aqui da estrada com medo de assombração aí. Você não tem medo? Eu sempre tenho um texto no bolso, né? Precaução.
Por precaução. Isso, os armarinhos, Padre Nosso, né, pra ele, né? E a casa também, na casa grande, o pessoal, tem muitos anos que eu moro, e parece que até hoje mexe, né? A casa tem muita energia, né? Parece que as portas mexem, você vê, não vê nada, né? Só vê as portas mexendo. Parece que você escuta passos correndo, mexendo, né? Você acredita nisso? E eu não sei, né? Mas coisa estranha aí, né? Eu não acredito, não, mas não duvido também, né? Sempre tem que rezar, né? Aquela coisa, né? Mas nesses 30 anos você nunca viu nada também, né? Eu já vi luz andando, parece que tem luz andando da senzala, andando, parece uma lamparina à noite, né? Mas veio ela eu nunca vi, não. Ah, então você conta essa história para os turistas? E esse pessoal vem aqui, né? Mas isso é história até tradicional da região, né? Na região se fala isso? Isso, na região se fala isso, que ele anda aí à noite, né? Num cavalo, escuta o barulho do cavalo andando, mas vê só o cavalo, mas não vê ninguém montado no cavalo. Isso não espanta o turista, é isso? Não, porque diz que ele passa a noite, né? Lua clara, né? Ele passa aí, né? Você está querendo dizer que está quase na hora da gente ir embora, é isso? Isso, né? Se você chegar aqui, vocês vão, né? Acaba seus venenos aí, né? Acho bom, é prudente que a gente vai embora. Isso, então. Convém, né? Toninho, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações muito aqui. Obrigado. Também muito obrigado. Obrigado. Isso. Com toda a beleza, a história e as lendas, a gente se despede da Fazenda Boa Esperança. Grandes Fazendas, então, fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e você sabe, pode conferir este e outros programas aí no site do Canal Rural. Até mais!